podcast Show em Vendas com César Frazão. Os 5 segredos que levaram Barack Obama à presidência dos Estados Unidos. Os 5 segredos de oratória, não de política. Então aqui, como é que ele conseguiu? Como é que uma pessoa desconhecida, ainda num país preconceituoso, conseguiu chegar à presidência dos Estados Unidos? Então, pesquisando a vida dele, pesquisando os textos dele, os roteiros dos discursos deles, assistindo outros vídeos de especialistas, eu cheguei à conclusão de que ele usava algumas técnicas de oratória que nós colocamos aqui no livro e eu falarei para você. Então, quais são os 5 segredos que levaram Barack Obama, um desconhecido, à presidência dos Estados Unidos? Segredos de oratória. Então, gente, papel e caneta na mão, anotem aí, por favor, para você ter isso registrado. Segredo número 1, gente. Palavras, tom de voz e postura corporal. Palavras, tom de voz e postura corporal é o primeiro segredo de oratória. Palavras. Ele sempre usa palavras que dão exemplos concretos, com detalhes e não abstratos. Como se contasse mini histórias. Em vez de falar, cresci no interior, ele diz, no interior, quando eu era criança, pastoreava cabras no chão, cheio de pedras, no sol de mais de 40 graus e por aí vai. Ok? Então veja a diferença. Eu nasci, eu morava no interior. Ou falar, eu criava cabras, andava no chão e tal, dando os detalhes. Então ele usava palavras concretas em seus discursos. Como é que você, vendedor, pode utilizar essa técnica? Por exemplo, se você está vendendo um suplemento natural, um suplemento natural que o cliente vai comprar para, por exemplo, melhorar a visão dele, uma vitamina, tá? Nós temos um cliente que vende esse tipo de produto, é uma empresa chamada Eleve, eu acho que você deve conhecer, uma ótima empresa, um grande cliente nosso. Então a maneira errada de vender esse produto é simplesmente falar uma palavra, olha, esse produto ele é natural e fará bem a sua visão, as suas vistas, né? Você melhorar. Então, veja, é uma maneira fria. Agora posso falar, olha, esse produto ele fará bem a sua visão. Tá? Temos clientes que quando usar esses produtos, passarem a enxergar melhor, ver o sol com mais clareza, ver as plantas, poder olhar, enxergar melhor seus netinhos, né? Distinguir as cores, assistir uma televisão com mais qualidade, voltar a ler ou fazer uma palavra cruzada que há muito tempo não fazia, tudo isso com esse produto natural. Então veja, é utilizar as palavras corretas, colocando vida nas palavras. Segredo número 1, gente. Palavras, tom de voz e postura corporal. Tom de voz. O tom de voz, o Obama ele fazia muito nos discursos dele, primeiro uma variação de volume. Não era monótono assistir um discurso de Obama, pelo contrário, passava muito rápido o tempo. Como que ele fazia um discurso? Ele alternava volume alto com volume baixo. Então, quando ele queria dar ênfase numa palavra, ele soltava, por exemplo, pessoal, juntos nós vamos conseguir transformar esse país e deixá-lo melhor para viver, levantando o tom de voz. Agora, quando ele queria chamar a atenção das pessoas, uma maneira de chamar a atenção uma técnica, é falar baixo. Então ele falava, e olha, meus amigos, nós estamos com um grave problema de segurança nacional. E o que vamos fazer a esse respeito? Porque nós precisamos tornar esse país mais seguro. Deu para entender? Esta variação. Então, alternava um tom de voz mais baixo e um tom de voz mais alto. Um tom mais baixo e um tom mais alto. Então, faça isso também, você vendedor, você vendedora, você gerente quando vai treinar a sua equipe. Então você quer chamar a atenção da sua equipe, você pode falar, e pessoal, nós estamos aqui começando um mês, esse mês de junho é um mês importante para nós, é o mês de meio do ano, é um divisor de águas, e eu conto com vocês para a gente fazer a virada e termos o melhor junho de todos os tempos. Percebe? Então, você fala, você alterna a voz baixa e a voz alta. Então, isso você pode usar para vender um produto, um serviço, uma reunião, dar uma aula, qualquer comunicação aí com o seu cliente.
Ele usava uma técnica também de tom de voz que é a seguinte: falar a palavra separada por sílabas. Isso é uma técnica de oratória também. Então, quando você quer destacar muito algo, você separa isso por sílaba. Então, por exemplo, eu posso falar: o meu produto, ele tem uma grande garantia. Ele tem garantia, diferente dos concorrentes. Veja que quando eu falo a palavra de maneira separada, ela ganha ênfase, ela ganha força. Olha, esse ar-condicionado que nós vendemos, ele é o mais econômico do mercado no momento. Então você vai brincando com as palavras e nisso você vai chamando a atenção do seu público, ok? Então nós falamos aqui das palavras, do tom de voz alternado e com pausas, separando as palavras. E o outro segredo dele em relação a esse primeiro item é a postura corporal. Experimente falar com os ombros caídos, com a cabeça baixa. Gente, vamos vender, vai dar certo, meu serviço é bom, eu vou conseguir. Veja, o corpo diz o contrário. Agora, quando você fala com o peito, né, cheio, não num tom de arrogância, porque ele não transmitia arrogância em seu discurso, mas ele transmitia uma aparência firme, barriga dura, peito firme, cabeça na altura correta, e falava assim: gente, vamos lá e nós vamos conseguir, dá trabalho, mas eu conto com vocês, sempre numa postura muito firme. Então, moçada, palavras, tom de voz e postura corporal. Segundo segredo que levou o Barack Obama à presidência, e eu estou falando aqui baseado no capítulo 16 do meu livro, Oratória e Persuasão Sem Sufoco. O segundo segredo, gente, foi o seguinte: mensagem forte, anotem aí, uma mensagem forte. Vou ler um trechinho para vocês. Um discurso vazio, por mais técnica que haja na fala, ainda será um discurso vazio. O público não é mais bobo hoje em dia. Embase seu discurso em fatos, argumentos, provas e evidências. Não é a quantidade de tempo que vale, é a força da mensagem que vale. Então nós falamos das técnicas no segredo número 1, mas não adianta você ter técnica, palavras corretas, alternar o tom de voz, fazer pausas, o gesticular, a postura corporal correta, se a mensagem é oca, se a mensagem é vazia, é fraca, é boba, sabe? Não adianta. Então, o segundo segredo do que levou Obama à presidência é uma mensagem forte, uma mensagem embasada, uma mensagem com fatos científicos, com números, com dados. Os números governam o mundo. Então, a pessoa pode até não concordar com você, mas ela não pode discordar de um fato verdadeiro. Coloque isso no seu discurso, sabe? Uma mensagem forte, com fatos reais, depoimentos de clientes satisfeitos, histórias, números que o cliente não possa contestar. Esse foi o segundo segredo. Então, discursos bem preparados. E aqui, gente, nós entramos numa parte que é a preparação da venda, né? Quando você vai vender por telefone ou pessoalmente, preparar-se para a venda, pesquisar o mercado, o que você pode colocar na sua mensagem para ela ficar forte. Então, uma mensagem forte. A mensagem sempre deve ter 3 coisas, na minha opinião: uma oferta sensacional, uma promessa forte ou um benefício único. Vou repetir: uma oferta sensacional, uma promessa forte ou um benefício único. Então são 3 situações que tornam a sua mensagem forte e seu discurso atraente. Vamos caminhando então. Qual o segredo número 3 que levou Obama à presidência? Isso aqui você vai adorar. Foi uma grande surpresa para mim. Olha só, gente, anotem aí, por favor, palavras em, em. Depois anota na outra linha, para, em, para. E na terceira linha, com ou como. Tudo na terceira linha. Então eu tenho 3 categorias de palavras: em, para e com ou como. Vou explicar a vocês. Os oradores amadores falam em tal lugar eu fiz tal coisa, em tal situação aconteceu isso, em tal ocasião meu produto faz isso, em tal... Ele cita algo abstrato, longo e distante. Os oradores normais, a maioria, diz para. É a segunda categoria. Para você vender mais, faça isso. Para você conseguir o resultado, faça aquilo. Para você emagrecer, faça academia. Para você emagrecer, coma melhor. Para você aprender inglês, estude online.
para você ter aquele resultado, faça tal coisa. Então, os oradores normais dizem o que os outros têm que fazer. Mas, gente, o Obama era diferente. Ele era um orador especial no grau máximo. Ele usava a palavra com ou como. Vou dar um exemplo. Com você, juntos faremos um país melhor. Como você sabe, acordar pela manhã e não ter um emprego não é fácil. Mas eu estarei junto com você para melhorar isso. Não deu para entender, gente? Então, quando você diz em tal situação, em tal coisa, em tal... Você está distante do seu público, você está citando algo. São oradores fracos. Quando você diz para, você se aproxima um pouco. Para ter tal resultado, eu faço tal coisa. Para ter tal resultado... Você se coloca na condição de especialista, de que sabe o que tem que ser feito, mas não está engajado. Não está amarrado. Não está comprometido. Agora, quando você diz com você, nós vamos lá. Com você eu vou te ajudar a emagrecer. Olha, assim como eu fiz e consegui, vou ajudar você também. Olha, juntos nós vamos aprender inglês. Com você nós vamos vender mais. Olha, pode ficar tranquilo, com o meu produto, com o meu serviço, com eu caminhando junto com você, comigo, nós vamos conseguir o resultado que você deseja. Então você se coloca na posição de parceiro, de caminhar junto, de estar junto. Esse foi o terceiro segredo de comunicação, de oratória que levou Obama à presidência. Bacana, né, gente? Pode olhar os discursos dele, depois eu vou dar uma dica a vocês no final. E ele sempre está falando, com você, com você, com você, estamos juntos, nós vamos conseguir. É nós, não é eu e você, não é eu e ele, é nós. Isso amarra a pessoa. O quarto segredo que levou Obama. O Obama usava, gente, linguagens diferentes para falar com todos os públicos. Isso é super difícil. Olha, eu confesso que eu, na minha profissão de palestrante, eu dou palestras há 18 anos fazendo isso. E, gente, até hoje é difícil, né? É você falar quais são as linguagens. É você falar para o auditivo, para o visual e para o sinestésico ao mesmo tempo na mesma plateia. Então imagine que eu vou dar uma palestra para 2.000 pessoas. Ou, por exemplo, sábado para 200 pessoas. Ali terá uma porcentagem de pessoas auditivas, que se baseiam muito pela audição. Terá uma grande porcentagem de pessoas visuais, né? O brasileiro na maioria é visual. E terá pessoas sinestésicas, que gostam de sentir, tocar, provar. Agora eu, na minha condição de palestrante, quando eu for dar um exemplo, uma técnica de fechamento, contar um caso, eu tenho que atingir os 3 públicos. E Obama era um mestre nisso. Eu não sei se por dom ou por preparo dos discursos, mas ele conseguia, num discurso, atingir os 3 públicos. Então ele falava, ouça bem você aí que está me vendo. Auditivo, né? Ouça bem a mensagem que eu vou te dizer. Aí ele falava para o visual, olha, veja onde nós vamos chegar. Quer dizer, já pegou outro público. Você vai sentir a diferença nos próximos meses. Pegou o sinestésico. Quer dizer, gente, o cara, numa frase, num exemplo, ele pegava os 3. Você ouça o que eu vou te falar, veja bem onde nós vamos chegar e você vai sentir. Ele pegava até um gênio na comunicação. Aqui nesse livro tem um capítulo onde nós falamos mais sobre estilos de comunicação, que é o capítulo 19. Esse capítulo 19 ele foi escrito pelo Franco Júnior, que é um palestrante de oratória, amigo meu, um dos maiores palestrantes de oratória do país, que eu convidei para participar desse projeto. E eu vou convidar ele para uma próxima live, nas próximas semanas, para ele falar sobre esse assunto de comunicação com auditivos, visuais e sinestésicos, que é a PNL aplicada à comunicação. E o quinto segredo, pessoal, paixão autêntica. Eu vou falar usando técnica de oratória, igual eu ensinei vocês. Olha, paixão autêntica. Paixão autêntica é o quinto segredo. Olha aí. Como uma pessoa que ninguém conhecia se tornou presidente em 4 anos. Encontre o que acende a chama em sua fala e use essa força. Qual sua paixão? Pelo que você luta? Pelo que você ficaria bravo? O que despertaria sua ira? Transforme isso em algo positivo e coloque em sua oratória. Uma paixão autêntica pelo que você está vendendo, pelo que você está falando. Então é você acreditar no seu produto, acreditar no seu serviço, falar com vontade, falar com força, falar com paixão. Olha só, olha o termo,
paixão autêntica. Quer dizer, paixão já é algo forte, né? Já é algo que incendeia, já é algo quente, caloroso. E veja a palavra linda, gente, autêntica. Quer dizer, o vendedor, a vendedora, o gerente, coordenador, o professor, o empresário, que tem uma paixão no que ele está vendendo. Ele é apaixonado por aquilo. De maneira autêntica, quer dizer, é do fundo do coração, é do fundo da alma. Ele acredita naquilo, ele vibra com aquilo, ele gosta, ele se joga inteiro nessa conversa. Fala com vontade, ele está de corpo e alma mergulhado ali, quer dizer, ele acredita naquilo de uma maneira incontestável. E qual é o resultado? Você convence as pessoas, porque é uma paixão autêntica. Então não tem como você discordar de uma pessoa que está apaixonada, falando a verdade, ainda mais de uma coisa boa, de uma coisa autêntica, genuína, que não tem máscara, que não tem falsidade, né? Que não tem truque, que não tem mentira. Dessa forma, você consegue fazer aí uma boa apresentação de vendas, uma boa reunião, um bom treinamento, tudo aquilo que você deseja alcançar com o seu objetivo de oratória. Vamos recapitular então? Nesse nosso livro de oratória, é o seguinte, ele tem 3 coisas bacanas. No final de cada capítulo, ele tem um resumo, mas isso você encontra na maioria dos livros, só que ele tem 2 coisas que os outros livros não têm. Ele tem um mapa mental com imagens que facilita você decorar o que aprendeu no capítulo, e ele tem um QR Code, que você apontando sua câmera para esse QR Code, tem um vídeo onde eu dou um resumo em vídeo sobre esse capítulo que eu escrevi aqui, que você pode usar esses vídeos para treinamentos. Tá bom? Então vamos recapitular? Quais são os 5 segredos que levaram Obama à presidência, segredos de oratória? Número 1, palavras, tom de voz e postura corporal correta. Palavras colocando vida, coisas concretas, onde o espectador ele via a situação acontecendo na cabeça dele. Tom de voz alternando, tom de voz alto e tom de voz baixo. Falando mais forte, falando mais fraco e pausando as palavras. E postura corporal correta. Nada muito para baixo, desanimado e também nada muito arrogante. Sempre uma postura firme. Segundo, uma mensagem forte. Uma mensagem forte, baseada em fatos, números, dados científicos, coisas verdadeiras que não podem ser contestadas. Terceiro, a técnica do em, para e com ou como. Não em algum lugar, não para tal coisa, com você, como você, junto com você. Depois, quarto segredo, explorando os canais visuais, auditivos e sinestésicos. Isso faz toda a diferença. Tem que praticar mais isso. Vamos ver se a gente faz uma live só sobre esse assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pessoal. Minha esposa, ela é auditiva. Quando eu quero falar com ela algo importante, eu preciso chegar perto e falar próximo ao ouvido dela, ou dar uma caprichada melhor no tom de voz. Ela é muito auditiva. Não adianta falar coisas visuais, a mensagem se perde um pouco. Eu sou o contrário, eu sou muito visual. Então, muitas palavras para mim não fazem efeito, eu preciso ver e imaginar. Então, você vê como as pessoas são diferentes, né? E quinto segredo, gente, uma paixão autêntica naquilo que você está falando. Paixão autêntica. Estamos encerrando por aqui, então. Eu espero que estejam curtindo esse modelo de live que nós estamos implantando aqui. Eu procuro fazer de maneira bem informal, descontraída. Cada lugar eu faço em um canto da minha casa. Ontem foi ali, hoje aqui. Vamos ver a semana que vem onde vai ser. E sempre assim, uma live curta, rápida e objetivo, duração de 20 minutos a 30 minutos, trazendo um assunto de relevância para você aumentar suas vendas no dia seguinte, tá? No dia seguinte. Então, eu sempre me preocupo com isso. Você nunca vai ver uma live comigo, uma live boba, uma live sem sentido, uma live... Eu sempre me preocupo assim, dá para utilizar? Dá para o vendedor colocar amanhã e aumentar as vendas? O empresário vai melhorar? Então vamos fazer. Então é isso aí. Tá bom? É uma maneira da gente retribuir à sociedade, a vocês clientes, tudo que vocês fazem de bom pra gente. Se você curtiu, indica aí a gente para amigos, para ir aumentando a nossa audiência. Coloca uns coraçõezinhos aí subindo pra gente, para ajudar também. E vou ficando por aqui. Muito obrigado, fica com Deus. Sucesso e até a próxima live semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Você ouviu Show em Vendas com César Frazão.